Olá, bem-vindo ao Conta Corrente. Fim de semana tá aí e para quem tá de folga é impossível deixar de estampar aquele sorriso de felicidade e alívio. Sorriso, aliás, que movimenta muito dinheiro, quase 3 bilhões de reais todo ano. Por isso, o mercado de higiene bucal é o tema do nosso Conta Corrente Casual de hoje. Na esteira da preocupação cada vez maior dos brasileiros com a saúde dos dentes, as empresas do setor comemoram. São dados que a gente vai acompanhar agora aqui no nosso telão. No ano passado, a produção de produtos de higiene bucal movimentou 2 bilhões 960 milhões de reais. Quem lidera o ranking, claro, são os cremes dentais. Esses produtos correspondem a mais da metade do total, 1 bilhão 759 milhões. Depois das pastas, vem as escovas, com cerca de 650 milhões de reais em 2012. Na lista ainda aparecem os enxaguantes bucais, cerca de 425 milhões, e os fios dentais, cerca de 126 milhões de reais. Um outro número que chama atenção é o das clínicas e consultórios odontológicos espalhados pelo país. São ao todo, vamos ver aqui, mais de 28 mil estabelecimentos registrados no Conselho Federal de Medicina. Mas como já é de praxe, as disparidades são imensas também. O estado de São Paulo tem 9.097 consultórios, 32% de todas as clínicas brasileiras. Minas Gerais vem em segundo lugar, com 2.852 consultórios. Rio de Janeiro em terceiro, 2.724. Amapá é o 26º e penúltimo colocado, 59. E Roraima em último lugar, com 47 consultórios. E para falar um pouco sobre esse mercado, a gente recebe hoje a fundadora e presidente da rede de clínicas Sorridentes, Carla Sarni. Seja muito bem-vinda ao Conta Corrente. Obrigada pelo convite, Tudo bom, Carla? Por favor. Bom, a gente está vendo dados aí da produção de produtos relacionados à higiene bucal. Você tem experiência clínica. Tem mudado o tipo de serviço e de demanda que o brasileiro quer e pede nas clínicas? Muito, Doni. Houve uma mudança cultural, né? O brasileiro, ele ia ao consultório odontológico para resolver um problema pontual. Ele chegava lá, explicava que ele estava com problema, às vezes, em um único dente. Mesmo você esclarecendo para ele que tinham outras coisas para serem feitas, ele não estava disposto a comprar por aquele produto. E hoje, ele chega lá procurando por um tratamento completo. O que explica essa mudança? Duas coisas. Acredito que a ascensão da classe C e principalmente uma questão cultural. Por quê, Doni? Às vezes a gente deparava com pacientes, por exemplo, com uma condição financeira boa, mas ele não via valor em poder investir o dinheiro dele na saúde bucal. E hoje o que a gente vê é o inverso, né? São pais que não querem para os filhos o mesmo que aconteceu com a boca deles. Então, muito mais cuidado, muito mais prevenção e, geralmente, tratamentos completíssimos. E a demanda dos brasileiros é diferente da média dos americanos, dos europeus, por exemplo? Olha, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem concentração de dentistas. E praticamente 60% dos dentistas brasileiros estão na região sudeste do Brasil. E o brasileiro quer o que hoje? É clareamento? Quais são os tratamentos que ele mais busca atualmente? Olha, isso também mudou bastante. Hoje ele está muito mais preocupado com a estética, está muito mais vaidoso, né? O clareamento hoje está em alta, então a maioria dos clientes que chegam ao consultório para fazer um tratamento odontológico, ele pede pelo clareamento, ele quer saber se dá para ser feito no caso dele, e a ascensão do implante. Cada vez mais as próteses estão sendo deixadas de lado, né? Principalmente as removíveis, aquela que o cliente tem que pôr e tirar todos os dias, e indo para um tratamento fixo, no caso que existe mais moderno, que é o implante. Carla, você tem experiência também nas regiões Norte e Nordeste, né? Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte. Qual é o peso hoje dessas regiões para o contexto dos tratamentos e das clínicas no Brasil? Olha, nós tomamos a decisão há 3 anos atrás de ir para essa região, né? É uma região que está em plena ascensão, principalmente na questão cultural. Eles também agora estão valorizando mais a saúde, a qualidade. Nós temos um plano de expansão bem agressivo para esta região, porque lá é bem carente. Né, carente de consultórios bons, de bons profissionais, porque a demanda de dentista que tem lá ainda é pequena para o número de população. Então é um mercado aí promissor. A gente já continua essa conversa.
Fundada em 1995 em São Paulo, a Sorridentes surgiu com a proposta de oferecer tratamentos dentários para clientes da classe C. Com o aumento da demanda, a cirurgiã dentista Carla Sarni, hoje nossa entrevistada aqui, apostou no mercado e no modelo de franquias para expandir o negócio. Hoje a rede conta com 149 clínicas e prevê abrir 20 novas unidades até o fim do ano. Há 18 anos, a Sorridentes oferece tratamentos odontológicos de qualidade à classe C. As instalações da rede contam com instrumentos modernos e o atendimento é feito por dentistas de diversas especialidades. Conveniente, né? Você encontra tudo o que precisa aqui, todas as especialidades, bom atendimento. Então, a gente continua cliente. Cliente antigo. Muito antiga. No ano passado, a rede foi reconhecida pela ONU como negócio social. Hoje a marca Sorridentes representa no mercado um bom atendimento, um material de primeira, com qualidade, ótimos profissionais na rede. Então isso atrai, né? Um preço bom que cabe no bolso aqui dos nossos pacientes. A sócia fundadora da Sorridentes atendia no consultório que ficava bem aqui, em cima dessa padaria. Assim que ela teve uma oportunidade, ela comprou a clínica onde trabalhava. Mas a demanda era tanta que rapidamente o espaço ficou pequeno e aí então ela resolveu fazer um novo investimento a poucos metros de distância daqui. Foi neste prédio, na Vila Cisper, zona leste de São Paulo, que a primeira unidade da Sorridentes começou a funcionar. Não, no começo na Sorridentes a gente trabalhava muito, né? Então não foi questão de sorte. O pessoal falava assim, né? Nossa, vocês são loucos, trabalhar até 10, 11 horas da noite, né? Às vezes tinha alguns dias que eu saía daqui 9, 10 horas da noite e a doutora Carla ainda continuava ainda. Hoje a Sorridentes é a maior rede odontológica do país, com 149 unidades. Até o fim do ano, mais de 20 clínicas serão abertas. Em 2012, o faturamento da marca foi de 180 milhões de reais. A meta é crescer 20% ao ano. Carla, você tem hoje a maior rede de clínicas odontológicas do país. No ano passado, um faturamento de 180 milhões de reais. O que fez com que você deixasse de ser uma dentista, como existem tantas no Brasil, atendendo em uma clínica, e passasse a ser uma empresária? Qual foi o gatilho que fez essa mudança? Então, olha, Doni, eu tinha uma demanda de clientes muito grande, mas com que situação que eu me deparei lá em 1995? Eu verifiquei que, apesar da classe C não ter o mesmo recurso financeiro que a A, eles gostavam de ter o mesmo atendimento, o mesmo conforto e de ter a mesma qualidade que a A e que a B tinha. E aí eu percebi naquele momento que existia uma oportunidade. Então, eu resolvi investir na minha primeira clínica. Como vocês viram, construí aí uma clínica de 3 andares, com toda a tecnologia que existia no mundo. E aí, baseado nesses 4 pilares, que foi a conveniência de ter todo tipo de tratamento odontológico no mesmo endereço, o conforto dele poder levar o filho, pôr numa sala de espera só de criança, né, enquanto a mãe se trata, ter todas as especialidades no mesmo lugar, ter chá, café, material de primeira linha. Aí o outro pilar foi baseado especificamente na qualidade, só usar o que existia de melhor no país e no mundo em tecnologia e em material. E depois o preço justo. Qual foi o maior contratempo que você teve nesse processo? Eu posso te dizer que foi conseguir crescer. Por quê, Doni? Porque o pequeno e o médio empresário, ele tem muita dificuldade de pegar dinheiro a baixo custo e longo prazo no país, principalmente quando ele não tem lastro, né? Que eu brinco e sempre digo assim, que quem já é grande tem muito lastro, aí é mais fácil. Para quem é pequeno, é muito mais difícil. Foi conseguir dinheiro, então? Isso, eu tive que ser extremamente ousada. Quando eu construí a primeira sede na Vila Cisper, eu fiz um investimento de R$500 mil. E no começo eu nem dormia de tanta preocupação se eu ia conseguir honrar. Mas como eu não tinha preguiça de trabalhar, eu acreditava que ia dar certo. Porque quando eu fui buscar isso no mercado, eu tive muita dificuldade de conseguir. E aí eu resolvi fazer na cara e na coragem mesmo. O retorno veio muito rápido. Eu saí de 5 salas em cima da padaria e fui para 12 e tripliquei o faturamento praticamente em 3 meses. O maior acerto foi o quê? O público-alvo? Foi, porque a classe C estava em plena ascensão.
eu sempre quis, eu sempre me identifiquei com este público, até porque as minhas origens são essas. Meu pai era motorista de ônibus, Doni, minha mãe cabeleireira, depois se tornou comerciante. E para mim me formar para dentista, eu cheguei a vender até água na porta da faculdade. Vendia bombom de leite ninho, roupa, sapato. Então, eu adorava atender essa comunidade, né, que precisava de um atendimento VIP, mas por um preço camarada. E esse aí era o embrião, então, da Carla empreendedora. Exatamente. Né, Carla? A gente já continua essa conversa. Conta Corrente está de volta. Creme dental, antisséptico bucal e produtos para clareamento dos dentes. Na prateleira de supermercados e farmácias há cada vez mais uma infinidade de produtos de higiene e cuidados bucais. E é justamente na diversificação de produtos que o setor se apoia para aumentar o faturamento. Prateleiras cada vez mais coloridas e cheias de novidades. Antes tinha só pastas, né? Era só cremes dentais e máximo antisséptico bem básico, né? Hoje não, hoje tem toda a parte desenvolvida, né? Industrial, tudo, né? O mercado de higiene bucal cresce 7% ao ano e movimentou 5 bilhões e meio de reais no Brasil em 2012. Os cremes dentais respondem por mais da metade deste valor. Mas até empresas que são líderes no segmento já começam a diversificar o portfólio para conquistar clientes cada vez mais exigentes. Essa foi a estratégia da P&G a partir de 2010. Resultado, no último ano, o valor de mercado da marca Oral-B cresceu 50%. Hoje no Brasil você já vê consumidores, independente da classe, buscando produtos de melhor valor agregado. Então buscando produtos que vão oferecer um clareamento extra, buscando produtos que vão trazer uma proteção para a saúde bucal. Entre os lançamentos deste mês está essa escova elétrica que vem acompanhada de um guia digital. Quando você aciona o motor, esse visor começa a funcionar por 2 minutos e vai te indicando qual é a parte da boca que deve ser escovada e por quanto tempo. Se por acaso você fizer uma pressão muito forte, essa luz vermelha acende e a escova ajusta o número de rotações por minuto para não te machucar e garantir a eficiência da limpeza. São justamente os lançamentos que impulsionam o faturamento das farmácias este ano. De janeiro a julho, as vendas de artigos de higiene, perfumaria e cosméticos nas principais redes do país alcançaram 5 bilhões de reais, uma alta de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Quem não oferece um funcionário treinado para atender o consumidor, uma linha nova, uma linha premium, uma extensão de linha para atender esse novo consumidor da classe média, já ficou para trás. Vamos voltar a conversar com a Carla Sarni. Carla, a gente vê aí números robustos do setor. No começo do programa a gente falou também de números de clínicas, dados do Conselho Federal de Odontologia. Sobreviver no mercado assim não deve ser tão fácil, muito menos com quase 150 unidades, como é o caso da sua rede. Como você faz para padronizar o tratamento, o serviço em cada um desses locais, sendo que a gente não está falando de um produto e de um serviço de saúde? Sim. Hoje nós usamos 3 ferramentas, né? Tecnologia, muito treinamento e os dentistas que são nossos parceiros, que trabalham conosco, eles só podem atuar na área na qual eles são especialistas. Então, quando ele entra por uma Sorridentes, ele atua na especialidade dele. E o franqueado pode ser um empresário ou ele tem que ter formação de dentista também? Quais são as exigências? Exigências. Isso. Não, ele não precisa, Doni, ser um dentista, né? Ele pode ser um empresário, inclusive nós temos casos como este de donos de Sorridentes que não são dentistas, mas ele vai precisar de um dentista na equipe que seja o responsável técnico, como um diretor clínico, né? Por uma exigência legal do Conselho Federal de Odontologia. Para o franqueado ser bem sucedido, e aqui a gente não está falando só do caso específico de clínicas, tem gente em casa que gosta ou tem o sonho de ser empreendedor e pensa no segmento de franquia. Sim. Pela sua experiência, o franqueado bem sucedido tem que perfil? O que ele faz para que a clínica dele ou o empreendimento dele dê certo? O meu negócio é saúde, né? E saúde requer muitos cuidados, né? Porque são feitos procedimentos evasivos, procedimentos de alto risco. Então, no nosso negócio, o franqueado ideal é o franqueado que tem disponibilidade
de cuidar do negócio. Fica em cima do negócio. Isso, como diz o ditado lá no interior, né? O que engorda o boi é os olhos do dono. Ele tá presente o tempo todo, né? Usando o chapéu da liderança, o chapéu das finanças, o chapéu do RH, que é gestão de pessoas. O meu negócio não funciona com um franqueado à distância. Carla, em 2009 você saiu da presidência da rede, contratou um CEO profissional. Poucos meses depois, ele saiu. O que deu errado nessa experiência? Foi assim, Dona, eu sou extremamente perfeccionista e crítica. Quando a empresa tomou um tamanho, né, ela era dirigida somente por mim, pelo meu marido e por um diretor. E eu arrumava um lado na empresa, desajustava outro. E aquilo me incomodava profundamente. E eu comecei a achar que o problema da empresa era eu. Eu disse assim, eu vou me demitir e contratar alguém que tenha mais experiência do que eu, que tenha know-how no mercado, que venha do mercado. Aí eu fiz uma contratação de um executivo de peso, que tinha sido de uma grande companhia, mas infelizmente não deu certo. Porque, como ele tinha vindo de uma companhia muito grande, ele não tinha o hábito de realmente colocar a mão na massa. Minha empresa é muito enxuta ainda, né? E as empresas de pequeno e médio portes, até o CEO põe a mão na massa. A gente vai lá e faz o que precisa ser feito. E após 5 meses, eu fiz coach, aí fui fazer um curso na FGV, passei a ler alguns livros e aí eu passei a entender que empresa é assim mesmo. A gente arruma uma coisa e abre outra. Conflito de culturas, então, né? Exatamente. Tá certo, Carla, a gente já continua essa conversa. E já que a gente está falando bastante hoje sobre o mercado de higiene bucal, olha só a invenção de uma empresa americana. A escova, chamada de Bliss Dent, promete limpar todos os dentes de uma boca em apenas 6 segundos. Duvida? Se a gente olhar essa tal de Bliss Dent, vai ver que ela não é nem um pouco parecida com uma escova. Tá mais para um molde daqueles que os dentistas fazem antes do paciente colocar um aparelho. Mas é aí que está a inovação. Com 600 cerdas, a escova milagrosa se encaixa perfeitamente na boca e consegue limpar todos os dentes ao mesmo tempo. Mas ela não é elétrica, não. O trabalho duro ainda é do consumidor, que precisa morder a escova e ranger os dentes sobre as cerdas. A escova é feita sob medida numa impressora 3D de alta precisão. Ficou interessado? A fabricante da Bliss Dent informa que quem quiser comprar a escova vai precisar do pedido de um dentista para fazer o molde. E 12 dias depois, a fabricante envia um exemplar. Só um detalhe, por enquanto a venda é só nos Estados Unidos. E o preço, $300, o equivalente a R$660. R$660. Vamos fazer umas contas rápidas aqui. Uma escova mais ou menos tradicional custa ao redor de R$10 cada e dura uns 3 meses. Ou seja, pelo preço dessa geringonça aí, você conseguiria comprar escova suficiente para 16 anos e meio de escovação. Vamos voltar a conversar com a Carla Sarni. Carla, quais são as outras invenções e inovações que a gente pode esperar no mercado de odontologia daqui para frente? Olha, uma inovação que está revolucionando a odontologia agora é os aparelhos autoligados. A pessoa não precisa fazer manutenção todos os meses, somente de 3 em 3 meses, na maioria dos casos, e ele é termoativado. Então, aquela questão de você ter que ir no dentista, trocar a borrachinha, trocar o fio todo mês para funcionar, isso está entrando em desuso. E aí, com essa falta de tempo que as pessoas têm hoje em dia, veio num bom momento. Carla, para finalizar muito rápido, qual é a sua dica para quem quer empreender? Comprometimento, dedicação e amor pelo que faz. Conta Corrente fica por aqui. Carla Sarni, fundadora da Sorridentes, obrigado pela presença. Obrigada. Você em casa, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.